Olá pessoal, seja bem-vindo e seja bem-vinda aqui ao nosso canal, o canal Humanizando Conceitos. Eu me chamo Thiago, eu sou professor, historiador e criador desse canal. No vídeo de apresentação aqui no YouTube eu falo um pouquinho sobre alguns dos objetivos aqui que temos, com as temáticas que serão abordadas aqui nesse canal. Desde já, eu convido você a me seguir lá no Instagram e aqui no YouTube, se inscreve no canal e ative o sininho para você receber as notificações, que vai ser muito importante aqui para o nosso trabalho. E no vídeo de hoje, gente, que é um vídeo de apresentação aqui desse canal, eu quero falar sobre um tema extremamente importante. Você já parou para analisar por que o debate sobre questões climáticas é algo tão imperativo e tão relevante dentro do contexto do século XXI? É sobre esse tema que eu quero falar com você aqui, então vem comigo aqui no canal Humanizando Conceitos. Esse tema é importante, em primeiro lugar, porque nós não podemos falar sobre questões climáticas com o olhar do século XIX. E é preciso fazer um paralelo sobre esse momento do contexto do século XIX e o cenário do século XXI. Primeira coisa que a gente precisa entender é que no contexto do século XIX, você tem um cenário de revolução industrial na Europa e você tem uma expansão urbana e um pensamento industrial e econômico de maneira mais horizontalizada. É um cenário extremamente diferente. Primeira coisa, gente, é porque nós não vivemos mais o início da Revolução Industrial na Europa do século XIX. E para explicar para você, quando eu falo de século XIX, eu estou falando aqui dos anos 1801 até os anos 1900. É sobre isso aqui que nós estamos falando. Nessa época, a gente não tem pautas ambientais em busca de equilíbrio climático. Não tem essa pauta nesse contexto. Estamos falando de uma população com apenas 1 bilhão de habitantes. Não estamos falando do contexto demográfico atual, gente. E uma outra coisa, emissão de gases de efeito estufa não chegava perto do que vivemos hoje. Então a gente está falando sobre um outro momento. Alguns fatos que a gente precisa falar sobre a Europa da Revolução Industrial. É um contexto de intenso êxodo rural, expansão urbana, conforme nós mencionamos anteriormente, e um cenário em que você tem instalação de indústrias aqui nos centros urbanos. Ou seja, é uma Europa mais horizontalizada na questão demográfica, na questão urbana, e é uma Europa com uma expansão econômica gigantesca com pauta na instalação de indústrias nos centros urbanos. Então você tem um outro pensamento, um outro cenário. É claro que a gente está falando de uma revolução industrial, principalmente ali na primeira revolução industrial, que a gente tem pelo menos 3 momentos ali de revoluções industriais ali na Europa, e a gente está falando ali de um primeiro momento entre final do século XVIII e o transcurso ali do século XIX. Outra coisa que a gente precisa considerar, e eu faço uma ressalva, a gente está falando de um momento em que você tem concentração de gases de efeito estufa na atmosfera em crescimento gradativo aí nesse período. É um período marcado por concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, mas não há preocupação nesse período com economia sustentável e equilíbrio climático. Então a gente tem que falar sobre esse momento com esse olhar. Não há essa preocupação. Agora, quando nós caminhamos aqui, principalmente para o momento que nós vivemos dentro da atualidade, nós estamos falando hoje de uma palavra muito desenvolvida, que é essa expressão aqui, desenvolvimento econômico sustentável, que não há essa preocupação e esse vocabulário no século XIX. Esse vocabulário está muito presente na economia atual. Grandes economistas no mundo inteiro, eles mencionam, eles relatam, essa expressão desenvolvimento econômico sustentável, gente. Então, assim, por que entender a emergência climática é tão urgente? Primeiro,
que os problemas do século XXI, eles são característicos desse século, eles não são problemas, eles não têm comparação com as questões do século XIX. Hoje, nós não temos apenas 1 bilhão de habitantes, nós temos 8 bilhões. Então não tem mais como pensar em visão horizontal de expansão urbana, não tem como a gente continuar pensando apenas em ampliação de indústrias, né, como principal motor econômico, ou seja, é um outro cenário, é um outro momento. Hoje, há estudos comprovados, e eu faço as duas últimas ressalvas, do aumento de doenças respiratórias no mundo com conexão da qualidade do ar aí nas grandes cidades. Isso é um fato comprovado cientificamente. A qualidade de vida nas grandes cidades, nas grandes metrópoles tem piorado, e isso tem conexão direta com a qualidade do ar, com perda de cobertura vegetal e etc. E por último, gente, estamos batendo recorde de aumento de temperatura em nível mundial. Você hoje tem um estudo na ONU, segundo esse estudo, dos últimos 125 mil anos, nós estamos agora chegando nesses últimos 5 anos aí aos maiores índices de aumento de temperatura. Então esse assunto, ele é um assunto imperativo, é um assunto importante que eu quero chamar a sua atenção, principalmente porque uma das metas dos debates climáticos atual é que nós venhamos controlar a temperatura do planeta para que não ultrapasse 1,5 graus aí nos próximos 100 anos. E se isso ultrapassar os 2 graus Celsius, a gente pode ter aí desastres em nível mundial, né? Como nós bem sabemos, né? Que são desastres aí, como a perda dos recifes de corais, você tem desastres na questão aí dos polos mundiais, os países insulares, ou seja, há uma série de problemáticas que precisa estar no foco das nossas conversas. É sobre esse assunto que eu quero chamar a sua atenção, então eu peço você já para nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, e aqui no canal, se inscreve lá, ativa o sininho para você receber as notificações. Eu aguardo você até o próximo vídeo aí com conteúdo bem interessante. Um forte abraço, galera. Espero você aí no próximo vídeo aqui no nosso canal.